Estamos avançando em nosso jejum de hoje, falando sobre a segunda etapa ou a segunda parte do ministério glorioso do Espírito Santo. Já vimos quanta coisa poderosa Ele tem o desejo de realizar em nossa vida. E tudo isso está sempre condicional à nossa liberdade de escolha, né? Como nós fazemos o uso do dom do livre-arbítrio. O meu desejo é que, enquanto conversamos sobre esse tema, você se permita cada vez mais ser utilizada pelo nosso maravilhoso Deus Espírito Santo. Veja o que diz esse texto, 1 Coríntios capítulo 2, verso 10. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito. Olha, que coisa linda, hein? Deus nos revelou pelo seu Espírito. Porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Que coisa linda, hein? Que coisa linda. Muitas vezes as pessoas, elas falam, talvez você já tenha dito isso, eu não consigo entender tal coisa, eu não compreendo tal assunto, eu não sei o que a Bíblia fala, eu não consigo decorar. Como é que você consegue enxergar dessa forma? Eu não tenho essa compreensão e essa percepção. Bom, é claro que isso acontece por alguns motivos. Por exemplo, o primeiro deles, a falta de leitura, ela ocasiona um certo déficit de aprendizado. Amados, eu vou falar uma coisa para vocês de todo o coração. Eu fui professor universitário por 14 anos na minha vida e digo com conhecimento de causa que todos os meus alunos que sabiam interpretar, que sabiam falar bem, que sabiam entender as coisas e ter uma visão diferenciada, eram alunos que tinham o hábito da leitura. Então, você e eu precisamos desenvolver o hábito da leitura, tá certo? Esse é um primeiro aspecto para que você consiga ter compreensão. Um outro aspecto que está relacionado à compreensão é você dedicar tempo para isso, dedicar tempo. Quanto mais você pesquisa, mais você aprende. Algumas pessoas, elas às vezes me procuram querendo terceirizar o trabalho, né? Irmão, me passa o material. Irmão, eu vou pregar sobre tal coisa, você pode me passar um sermão? Irmão, você pode... Assim, as pessoas hoje, elas querem as coisas prontas. E eu gosto de carinhosamente dizer assim, né? Eu digo não para essas pessoas. Por quê? Porque tudo aquilo que eu já li faz parte da minha experiência, do meu aprendizado, está arquivado aqui na minha mente. E no momento oportuno o Espírito pode utilizar tudo isso para a proclamação de alguma mensagem. Por exemplo, tudo que eu falo com vocês aqui ao longo do jejum, das reflexões, eu não tenho nada escrito. Eu apenas falo baseado nas minhas leituras, nas minhas reflexões. Eu leio o texto e a partir daí então eu vou desenvolvendo o raciocínio. É claro que hoje, para mim, isso é muito mais fácil do que quando eu comecei há décadas atrás. Eu não tinha essa compreensão, eu não tinha essa habilidade, mas o Espírito foi desenvolvendo à medida que eu fui me esforçando para isso. Então, eu sempre conduzo as pessoas a fazerem a própria pesquisa, a fazerem a própria leitura. Até porque eu faço alguns resumos de tópicos e desenvolvo as ideias a partir de uma simples frase ou a partir de uma palavra, que para mim faz sentido, mas para as pessoas não vão fazer sentido. Agora, uma das coisas que nos últimos anos tem me ajudado muito é usar no bom sentido essa parte do ministério do Espírito Santo. Porque ele tem o poder de penetrar as coisas mais profundas de Deus. E eu não estou querendo dizer com isso que eu quero conhecer as coisas como Deus. Não. Mas o Espírito Santo, ele tem uma capacidade de trazer
grandes ensinamentos que muitas vezes estão ocultos aos nossos olhos, oculto à nossa leitura, e que Ele pode trazer uma impressão, uma percepção tridimensional daquilo e pode fazer todo sentido, conectando vários textos, trazendo luz, trazendo compreensão sobre coisas que a gente não entendia, sobre coisas que eu lia e não conseguia trazer uma aplicação para a minha vida e para a vida de outras pessoas como eu consigo fazer hoje. Esse é um dom do Espírito e ele pode fazer com que você tenha esta compreensão. Mas é claro, ele só vai fazer isso se você tiver intimidade com ele identificar a sua real necessidade de dependência, se ele perceber que aquilo que você está pedindo vai ser para o avanço da obra, para a salvação de almas, e se você quer realmente se colocar nas mãos dele, para que você utilize de forma sábia e correta as coisas que ele vai revelar, as coisas profundas de Deus. Amados, por que nós não nos contentamos com tão pouco de Deus? Aqui diz que ele sonda as profundezas. E muitas vezes nós ficamos apenas na superfície, apenas no raso. Eu quero desafiar você hoje. Que tal você ir mais fundo na compreensão de um assunto bíblico? Que tal você ir mais fundo em um texto bíblico? Parar nele, escolher um texto, ler e refletir e deixar o Espírito impressionar você. Você vai se surpreender no quanto o Espírito pode ensinar você. Você tem esse desejo? Você tem essa fome e essa sede de conhecimento? Se tiver, se prepare, porque a jornada será profunda.